Olá, muito boa noite, espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos à nossa jornada de oração. Hoje é a sexagésima sexta jornada de oração. Bem-vindos todos à jornada de oração e vamos fazer oração e fazer reflexão para nós sabermos, já sabemos que estamos em período de... Está aqui qualquer coisa que é luz. Helena Martins, boa noite. Ana Lopes, olá. Então, Patrícia Santos, como vai? É 166, já tinha dito. Mónica, olá, boa noite. Conceição Ribeiro, olá, boa noite para todos. Cláudia Figo, olá, boa noite também. Espero que tenham andado a tomar cuidado para não estarem contaminados. Já há tanta gente contaminada, até eu estou rouco hoje. Agora, de repente, Rosário, um abraço fraterno. André Luiz, olá, tudo bom para ti? Um abraço fraterno também de luz. Maria Coutinho, um abraço fraterno. Banda Jerónima e Teresa e Lúcia. Um abraço fraterno. Já disse que era a 166ª jornada de oração. Anabela Menezes, um abraço fraterno também. Rita Muniz e Lília Vitória, um abraço fraterno. Fátima Beijoco, um abraço fraterno também. Mário Henriques, um abraço de luz. Túlia Veloso, um abraço de luz. E para todos aqueles que vão vindo chegando a nós, um grande abraço de luz. Um grande abraço também para ti e para toda a família Vânia Amaral. Abraço de luz enorme. Então, hoje é a 166ª jornada de oração. Gosto muito da cor lilás. Ricardo Foz, olá também. Um abraço de luz. Diolinda, um abraço de luz. A Tulia já disse. José Almeida, um abraço de luz. São Avelar, um abraço de luz também para os teus filhos, para ti, para todos os que te envolvem. Hoje a minha reflexão é muito simples. É uma reflexão maravilhosa, simples. Uma reflexão que eu tenho que fazer e que não deixo de fazer. Já os nossos avós diziam que nós havíamos de ver coisas que nos espantavam. A mim nada me espanta, mas às vezes chega-me a espantar certas atitudes que se passam na nossa sociedade, como por exemplo, um filho matar a mãe tão violentamente só porque não lhe apetecia ir trabalhar e porque estava de volta do computador e essas coisas assim e outras coisas mais. Não deixa de ter uma certa tristeza, não deixa de provocar uma certa tristeza, só porque se diz que não um filho, por amor, ou nós por amor temos que ser mortos por um filho. Uma coisa é alguém dizer que dá a vida pelo seu filho, para que o seu filho continue a viver. Outra coisa é o próprio filho, que com certeza quando foi pequeno recebeu um certo carinho, um certo afeto, um certo cuidado, e quando foi pequeno e em grande não tem nenhum problema ao tirar a vida de sua mãe à facada. Hoje usa-se tudo para tirar a vida de todos. Infelizmente é um caso pontual, como muitos casos pontuais, mas não é tão pontual assim. A pontualidade deste caso é a pessoa ser muito nova. A que assassinou a sua mãe era uma pessoa nova. No fundo ainda era um jovem. Hoje, na sociedade de hoje, é considerado um jovem. É triste por duas maneiras. Porque nós estamos sempre a falar em famílias que não são famílias desenquadradas. Portanto, muitos técnicos usam o termo
famílias destruturadas, pronto. E quando apontou em famílias destruturadas, geralmente apontam sempre famílias pobres, famílias que têm dificuldades financeiras, que têm trabalhos onde são exploradas, ganham muito pouco, não podem tratar bem dos filhos, ou seja, dar-lhes umas boas roupas, umas boas comidas, assim. E aí a proteção de nós vai logo toda a correr, a tirar os filhos e a fazer toda aquela coisa que não deveria. Outra coisa são outras pessoas que nunca são apontadas com nada e nem ninguém sequer se apercebe, por exemplo, e às vezes os pais não põem os filhos fora de casa para governar a sua vida porque os amam muito. E outras vezes não põem porque os outros podem falar. Por isso é que a gente se deve calar muitas vezes e não deve dizer coisas que não sabe, nem falar aquilo que não sabe. O triste é que, vivendo-se em sociedade e em humanidade, em sociedade como vivemos, a tristeza é realmente, a tristeza é ninguém ter dado por ela que aquela jovem adulto, não é? Estava de tal forma perturbado que iria um dia desses tirar a vida à mãe dele. E porquê? Porque nós às vezes damos aos nossos filhos para saberem ver, e às vezes os pais, quando os filhos são pequenos, deixam os filhos muito tempo no computador, a ver filmes, a jogar jogos, principalmente jogos, por uma questão amorosa, não é? Deixam os filhos na internet e hoje eles veem tudo. Mas as pessoas têm que compreender que um jogo no computador, um jogo de guerra, um jogo de violência, um jogo qualquer, e, portanto, não é só o indivíduo em si que é culpado, mas a própria sociedade tem uma grande culpa, porque quer é vender, portanto, quer vender, quer espalhar o seu produto. E muitas vezes esquecem-se que esse produto vai causar na mente dos adolescentes e das crianças uma destruturação mental e uma destruturação em relação à realidade. E aí é que surgem os problemas. Havendo essa destruturação, acontece que não é de admirar os filhos virarem-se contra os pais e acabarem por tirar a vida dos próprios pais. Claro, para mim é chocante. É sempre chocante quando um filho, seja tenha ou não tenha razão, se vir contra seus pais, como é chocante quando os seus pais fazem trepelias e coisas horrorosas, às vezes matando os próprios filhos, não é? Pequenos. Tudo isto é chocante. Mas a sociedade leva-nos a ser assim. Leva-nos a ser assim pelos motivos das exigências sociais. Por acaso agora com esta guerra biológica, as coisas não são tanto assim, mas o estar também confinado à casa, pessoas que estão sempre fechadas, o estar confinado à casa pode levar a esse tipo de violências, mas certamente que os jogos de computador levam mesmo a esse tipo de violências porque há uma destruturação mental do próprio indivíduo e há um fugir à realidade. O indivíduo fugindo à realidade, portanto, quando se confronta com a realidade e com as dificuldades da própria realidade, automaticamente reage violentamente. Reage violentamente, o que não é nada de bom, porque essa violência pode ser física de uma carga de porrada que se pode dar a um pai, como pode ser física de tirar mesmo a vida a um pai. É triste alguém andar com alguém durante 9 meses dentro do seu ventre, a gerar um feto, um filho, e depois o filho nasce, ainda terem o cuidado de cuidar do filho quando é pequeno e depois, quando o filho é adolescente, julga que pode fazer tudo. E quando é jovem adulto, também julgam que podem fazer tudo. Nós educamos mal os nossos filhos. A sociedade educou mal, também na escola, os seus alunos. A sociedade formou mal os seus cidadãos. E é por isso que acontece tanta miséria e tanta violência. Antigamente
ouvia-se falar das coisas, as pessoas dizem, não tínhamos internet, nem televisão, nem coisíssima alguma. Mas a verdade é que as notícias sempre se sabiam de uma forma, nem que fosse de uma forma popular, mais alterada, menos alterada. Nunca nos vimos em democracia, por exemplo, e em que existe tudo, nunca nos vimos em atos tão violentos. Eu ainda hoje me custa muito compreender, por exemplo, porque é que os americanos são tão preconceituosos em relação aos negros e a outras raças. Porque é que os atos terroristas em Viena acontecem e em Paris. Mas na América é o que se vê mais. E me custa olhar para o mundo, observar o mundo, custa-me a mim olhar e observar o mundo e ver este tipo de violência. Ela está à mostra. E nós sabemos que a qualquer momento ela vai acontecer, porque nós, se formos bons observadores, começamos a perceber que algo ali vai explodir. E então, o que acontece é o seguinte, estava na hora de nós todos pensarmos seriamente então o que pretendemos da vida. Para mim, embora eu não concorde nada com esta guerra biológica e com este vírus que está no ar e que anda por aí, mas, na minha opinião, acho que deveríamos aproveitar um momento de limitações que temos para podermos perceber. Não podemos nos deixar que nos roubem a liberdade. Porque os governos de todo o mundo têm a mania de, quando têm assim estas pandemias, se esquecerem que eles estão no governo, porque o povo trabalha para eles estarem lá, seja em que país for. Ninguém se governa sem realmente o povo trabalhar, o povo pagar impostos, o povo às vezes ter que pagar impostos e não ter dinheiro para pagar o resto da sua vida, não viver, ter 2 ou 3 empregos. Então, os governos têm a obrigação de reequilibrar o sistema social e eles não o fazem. Não o fazem porque não lhes convém, não lhes dá lucro. E depois nós temos estas coisas a nível de sociedade, que é estas violências atrozes, quase desumanas. Nem os macacos uns com os outros conseguem fazer tanta maldade como nós fazemos, nem os leões, os tigres, nem as cobras, nem nenhum animal sobre a terra consegue fazer esta maldade tão grande como nós, que somos pessoas. Temos o raciocínio, temos a lógica, temos um pensamento, temos sentimentos positivos e negativos, temos emoções positivas e negativas e nós somos muito mais incompreensíveis que às vezes os próprios animais. Me entristece porque sei que vai acontecer muito mais casos desses, que vai aumentar mais, vai aumentar de uma forma que até aqui havia, mas vai haver muito mais situações destas. E eu pergunto-me se não está na altura de nós começarmos a olhar e das instituições começarem a olhar. Esta parte de nos quererem tirar os direitos, as liberdades e as garantias e nós só termos obrigações é uma parte errada, completamente errada. Isso não é bom para o nosso psíquico, não é bom para o nosso físico e não é bom para a nossa espiritualidade. Quando os governos acham que têm que manipular todas as massas para que o povo faça o que eles entendem, esses governos devem abandonar imediatamente a governação e muito menos deixar aparecer, como na religião existem as seitas, na política existem os extremistas. E os extremistas estão um pouco a par dos terroristas. Por isso é que eu não gosto nem da extrema-direita nem da extrema-esquerda, porque são muito extremistas. Lá, centrais, e é engraçado que na América não existe extrema-direita, nem extrema-esquerda, nem comunismo. Embora exista estas guerras, faço ideia se o Trump hoje não ganhar, a guerra que irá haver na América, a guerra nem que seja psicológica.
e até aceitar os resultados se não ganhar com uma maioria. Faça ideia só a guerra psicológica que vai haver naquele país e também a guerra popular. Evidentemente que a sociedade é composta pelos cidadãos. Os cidadãos têm os direitos, mas também têm as obrigações. E têm a obrigação de respeitar o seu semelhante. Se estiverem zangados, que se juntem ao governo e lutem contra ele. Não é contra os cidadãos, não é contra as suas famílias, não é uns contra os outros. Se eles estiverem muito zangados, então que lutem mesmo é contra os governadores. Se eles querem apoiar os governadores, eles têm que ter consciência das consequências desse apoio. E depois têm que ter respeito pelos que não apoiaram. E têm que ter respeito de uma forma é que nem eles vão obter aquilo que desejam e os outros também que não os apoiaram vão ser prejudicados. E aí é dever daqueles que os apoiaram tomar logo as rédeas da situação, de mudar e de mudar todo o sistema. Nós não vamos resolver isto do Covid-19 com todas estas medidas que estão a tomar. Estas medidas deveriam ser tomadas logo do princípio e principalmente no verão, porque não estaríamos nesta situação nem pouco mais ou menos. Enquanto houve dinheiro para fazer, e a minha preocupação é que vai haver dinheiro dado pela Europa por causa da pandemia, a minha preocupação é que esse dinheiro não vá para os sítios certos e para os lugares que é necessário para haver um desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida, quer a nível psíquico e espiritual do próprio povo. Penso, e é a minha opinião, que, sendo tão católico o nosso Presidente da República, e ontem até falou em reencarnação, quando falou lá num problema qualquer, numa outra reencarnação eu fui assim, penso que o Presidente da República não está a proceder bem, e penso que há muito tempo o Parlamento também não está a proceder muito bem. E penso que alguns partidos que se querem afirmar também não estão a proceder muito bem, porque estão a criar uma desarmonia a nível social e psíquico, que isto vai ter consequências daqui a um ano, mais ou menos 2 anos, consequências dramáticas. E os níveis de violência vão subir cada vez mais. Eu sei que o lugar do polícia, a das autoridades, é fazer cumprir as leis. Mas há leis e leis. Nós temos que fazer cumprir as leis que são necessárias para a sobrevivência em sociedade. Eles não se podem esquecer que também têm filhos, têm mulher, e às vezes alguns deles portam-se tão mal com as mulheres deles e com os filhos, que até assusta. Têm filhos, têm mulheres, e portanto eles também são cidadãos. Lá, por serem autoridade, têm muito mais responsabilidade de conhecimento do que o cidadão comum. O que acontece é que muitas vezes essas pessoas que assumem esse estatuto de nos policiar e de fazer cumprir as regras da sociedade são pessoas como nós. Metem erros, têm vidas às vezes destruturadas e ninguém fala. Muitas vezes não são felizes completamente. E depois, quando o governo diz para atacar uma manifestação, como acontece, por exemplo, ali na Espanha ou em Paris, então eles vão à luta. Isso choca-me, porque é a minha opinião, e esta é a minha meditação e reflexão de hoje. Isso choca-me porquê? Porque me faz lembrar também um pouco os Estados Unidos. Pronto, uns estão muito zangados se o Trump não ganhar, e uns estão muito zangados com o Trump, outros estão muito a favor. Então aqueles que estão a favor do Trump são capazes de dar porrada naqueles que estão muito zangados com o Trump. A nossa zanga, a zanga de cada um de nós, evidentemente que é envolvida em zangas dos outros. Essas zangas fazem com que nós ficamos para além do nosso limite. E nós, estando para além do nosso limite, somos capazes de tudo. Somos capazes de matar, de roubar, de violar, de assassinar, chame-lhe o que quiser. E quem disser que não é capaz, está a mentir a si próprio e não se conhece.
Porque nós ainda somos muito instintivos e o nosso instinto ainda está muito vivo em nós. E nós somos capazes realmente de tudo e de todas as coisas. Por isso, a minha reflexão de hoje vai no sentido de cada um de nós ser mais responsável. E quando eu falo em descobrir o nosso eu, descobrirmos a nós próprios, quando eu falo que temos que se descobrir a nós próprios, isso quer dizer que, com essa descoberta de nós próprios, nós desenvolvemos a nossa capacidade de percebermos o que está certo e o que está errado. Peço desculpa. Embora nós já tenhamos essa capacidade, mas ela às vezes é adormecida mais pela nossa raiva, o nosso rancor, o nosso ódio e a nossa maledicência. E a mania de nos pormos na vida uns dos outros no mau sentido. Porque quando é preciso nós darmos um aconchego a alguém, ou um chamamento de atenção, ou ouvirmos o grito abafado de alguém, nós ficamos no nosso canto, não fazemos nada e não queremos saber. Claro que as lágrimas correm para dentro, porque as que correm para fora são demasiado visíveis. As lágrimas que correm para dentro provocam uma dor tremenda em nós. E muitos de vós já passasteis por essa experiência. Hoje, as minhas lágrimas correm para dentro e me estão a provocar dor pelos acontecimentos que se estão a dar no nosso país, pelos acontecimentos que se estão a dar nos outros países e pelos acontecimentos que se vão dar na América e, por exemplo, no Quénia, que nunca me esqueço todos os dias, na Índia, que também não me esqueço todos os dias. Por todos esses acontecimentos, as minhas lágrimas correm para dentro, porque estamos com uma pandemia, estamos com uma guerra biológica, todos nós estamos sujeitos a ficarmos doentes e aqueles que têm doenças de apanhar o vírus têm a morte pela certa. E depois, ainda depois de morto, ainda somos tão maltratados. Estava-me a lembrar ontem, por causa de ter falado do Dia dos Mortos e dos defuntos. Nós não podemos, quando uma pessoa morre, não podemos maltratar nem profanar o cadáver. Isso é crime por lei. Aquilo que têm estado a fazer com as pessoas que morrem, supostamente que as pessoas que morrem com Covid-19, porque nem todos morrem com Covid-19, é uma violação e é uma profanação do cadáver. O simples facto de nós enterrarmos alguém dentro de um saco de plástico preto, fechado, sem ser vestido e condicionado, é uma profanação dos cadáveres. O Estado pode o fazer. As funerárias também o podem fazer, porque ninguém vai dizer nada. E nós, mais uma vez, vamos ficando calados, vendo. Porque quem é capaz de fazer isso e não arranjar uma outra solução adequada ao momento e tal, ao momento atual que estamos a viver, quem é capaz de arranjar esse tipo de soluções são pessoas incompetentes, pessoas que estão-se marimbando para o povo, se estão lixando para a sociedade e estão a deixar correr de modo, na esperança, eles parece que têm alguma esperança, mas nem acredito, na esperança do que não aconteça nada de muito grave para depois não terem que responder por essa gravidade. Pronto. A nível material as coisas acontecem assim. A nível espiritual acontecem de outra forma. Todos são responsáveis pelos seus próprios atos. Em vez de estarmos a criticar os nossos vizinhos e a sermos maledicentes, há que olhar para eles como iguais. Evidentemente não devemos meter-se na vida de ninguém, mas também não nos deixa de dar permissão de nós, por exemplo, às vezes, perguntarmos se precisam de auxílio, ouvirmos quando alguém quer falar connosco e encontrarmos uma solução subtilmente para a situação que se está a viver. Evitaria-se que muita gente tenha matado muita gente. Nós sabemos que em Portugal morrem mais homens que mulheres assassinados por homens. Os homens assassinam as mulheres. E geralmente assassinam as mulheres porque ou não querem o divórcio, ou não querem a separação, ou tentam roubar as mulheres e dizendo que elas estão culpadas quando foram eles que foram infiéis às suas mulheres e foram ter com outras mulheres. Quando há uma escolha, quando nós escolhemos, nós temos que ser responsáveis pela nossa escolha.
Se um homem decide não querer mais estar com a sua mulher, tem todo o direito de separar da sua mulher. Mas não tem o direito de fazer a vida negra, assim como a mulher não tem o direito, e muitas já fazem, não tem o direito de fazer a vida negra ao seu homem, nem o seu homem tem o direito de fazer a vida negra à sua mulher. Separam-se, são razoáveis na separação, cumprem as suas obrigações como pais e nunca se podem esquecer que aqueles são os pais dos seus filhos ou são as mães dos seus filhos. E não vale a pena dizer pessoas que têm essas atitudes que amam os seus filhos. Eu não acredito nesse amor. Nem acredito que tenham alguma consideração até pelos próprios filhos. Porque se tivessem, por esses mesmos filhos, eles não tinham as atitudes que têm. Eles teriam outro tipo de atitudes, até para que não transmitirem aos filhos que podem fazer o que querem e lhes apeteça. Portanto, eu não acredito sequer que essas pessoas amem os seus filhos, tenham qualquer respeito pelos seus filhos. E tenho pena por isto, porque muitas vezes os filhos ainda são pequenos, precisam de atenção da mãe e do pai, precisam de paz, que não a têm, e precisam que um não desautorize o outro. E geralmente um desautoriza sempre o outro. Parece uma espécie de raiva por já não haver amor. Nós temos que se lembrar entre homem e mulher que o amor não é como o amor fraternal, que é quase inquebrável. É um amor que pode ter princípio, meio e fim. Quando se encontramos no fim, porque até nem se chama amor, às vezes é uma atração, às vezes é um interesse, às vezes, porque se fosse amor não havia necessidade de escolher outra pessoa para se substituir daquela, e muito menos mentir e levar doenças venéreas para casa e desculpando-se, e muitas vezes aqui os médicos são culpados, porque muitos médicos às vezes dizem, não, isso foi, ele apanhou geralmente os homens, também há mulheres que o fazem, apanhou desta forma ou daquela, e as mulheres, muitas delas têm morrido de cancro do colo do útero por causa de homens irresponsáveis. E esses homens irresponsáveis muitas vezes são aqueles que nos governam. Portanto, não há moralidade. Não havendo moralidade, não se pode reconhecer a alguém um certo poder e um certo líder que queira fazer uma transformação na sociedade, quando o próprio líder, seja ele qual for, quer a castração química, a castração química de alguns homens que fazem determinados atos e, por exemplo, não se pronunciam ou pronunciam-se muito mal. Quando as mulheres são mortas, são castigadas, são violentadas pelos seus próprios maridos. Não posso aceitar que alguma ideologia tenha 2 pesos e 2 medidas. Não consigo aceitar. O que está a acontecer nos Estados Unidos da América é um pouco isso. E o que vai passar nos Estados Unidos da América não gostaria de ver um dia a passar-se em Portugal. Mas se as mentalidades e as pessoas não mudarem de atitude e as mentalidades, com certeza um dia o que está a acontecer nos Estados Unidos da América acontecerá em Portugal. O que está a acontecer em Paris acontecerá em Portugal. O que está a acontecer em Espanha acontecerá em Portugal. Portanto, nós precisamos de líderes que incentivem o povo a ser mais humano, a ser mais consciente das suas responsabilidades. Não queremos líderes que nos desequilibrem. E os nossos líderes hoje estão a desequilibrar-nos completamente. Começaram desde o princípio a manter, a propagar o medo, o receio. Sei uma estatística que é muito engraçada, porque às vezes os nossos líderes dizem assim, mas é as pessoas que não cumprem. Sei uma estatística que, neste afastamento, agora que houve dos conselhos uns para os outros, neste afastamento, mais pessoas cumpriram do que quando estavam em confinamento obrigatório. Portanto, as pessoas têm consciência, as pessoas são inteligentes. As pessoas estão cansadas de ganhar 650 euros ou 700 euros e ainda desses 700 euros retirarem para o Estado, por exemplo, através dos impostos indiretos, dinheiro que lhes faz falta. Os impostos indiretos estão muito caríssimos, estão muito altos. Os impostos diretos também estão altos.
as pessoas, os nossos governantes, estão-se a governar a eles próprios e a tentar pôr o país em certo equilíbrio com esta excessiva carga fiscal. Ora, justificava-se esta excessiva carga fiscal se na verdade, tivessem feito alguma coisa para neste momento estarmos a passar a pandemia sem esta presiguidade, eu acho que se inventa assim umas palavras, sem este temor que existe e sem este perigo enorme que também existe. Logo aí, tanto se faz como se fez. O que não foi feito não podemos chorar porque não foi feito. Mas acho que estava na hora de todos tomarem as suas responsabilidades e de todos assumirem as suas responsabilidades e as consequências das suas responsabilidades. Não tem que ser sempre a pessoa pobre, a pessoa com mais dificuldade, a pessoa mais honesta, as pessoas mais unidas que têm que pagar a fatura que outros que são completamente desorganizados, que permitem que a sociedade se desorganize, permitem de tal forma que fazem com que existem estes crimes violentos, estes assaltos, e com que amanhã ou outro dia um de nós vá passar pela rua e seja assassinado. A história da América é uma história incrivelmente sórdida, porque nós percebemos na história da América que realmente é verdade, eles são tão preconceituosos que basta uma pessoa de uma raça diferente da deles, principalmente da raça negra que eles tanto atacam. As pessoas da raça negra têm que ter um cuidado enorme para andar na rua. Se são parados pela polícia, eles têm logo que mostrar que não têm armas e assim, porque senão matam-nos. Se eles dizem alguma coisa desagradável, que muitas vezes nós aqui dizemos coisas desagradáveis aos nossos polícias, eles matam logo o preto. Perdoem-me a expressão, mas é assim mesmo. E depois nunca ninguém tem culpa. Lembro-me daquele caso daquele cidadão ucraniano, acho eu, não sei agora, que estava no aeroporto e que aqueles que estavam de serviço o mataram. Mataram no aeroporto. Mas quem viajou sabe, eu agora posso não me lembrar do nome. Aqueles que estavam de serviço, para ver se eles são legais ou ilegais, isso assim, vocês percebem o que eu quero dizer, mataram. Mas é engraçado que 1 ou 2 ou 3 que estavam com muita raiva naquele dia, porque não souberam separar o trigo do joio e não souberam deixar a raiva cá fora, foram os piorzinhos. Mas depois os outros que viram também não foram menos piores, porque automaticamente, em vez de tomarem uma atitude proativa, uma atitude educativa, não. Com receios, e até os próprios depois superiores, com receios, foram tapando aquela violência que deu origem à morte da pessoa. Só porque a pessoa morreu é que nós viemos a saber isto tudo, porque se a pessoa não tivesse morrido, nós não chegaríamos a saber nada destas coisas. Portanto, aqui e ali aparecem focos de violência de há uns anos a esta parte, principalmente há uns anos a esta parte. Aparecem focos de violência que nos indicam que a escalada da violência está a subir. Compete aos comentadores e compete a todos aqueles que têm o dom da palavra e àqueles que são honestos fazer com que essa escalada de violência não de qualquer forma não avance. Não é isso que eu estou a ver, não é isso que eu estou a sentir e não é isso que eu estou a vivenciar. E aí só tenho que pedir a Deus que tenha compaixão de nós. Porque cada vez vê-se mais que nós estamos sozinhos. Estamos sozinhos, estando a viver em sociedade, nós cada vez estamos mais sós. Porque o que têm feito é tirar tudo. Tiram o convívio, e nós podíamos conviver de formas equilibradas e que não contaminássemos ninguém. Mas quem é que deu a autorização a esta gente? Quem é que deu, e cabe na cabeça, quem é que deu a autorização a esta gente nos confinar durante 2 meses e depois desconfinar e mandar para cá vir os estrangeiros, e sempre tudo por causa do dinheiro?
está-nos a sair mais caro agora e vai-nos sair mais caro agora do que o dinheiro que ganhamos. Só aí se vê a desorganização em que se encontra este país e em que se encontram os nossos líderes, de quem muitos de nós confiámos, de quem muitos de nós tivemos esperança, de quem muitos de nós acreditámos e que nos desiludiram completamente. O que eu hoje peço é a Deus que nos dê a serenidade realmente que nós precisamos, a visão para nós percebermos aquilo que é errado e que é certo, e depois a força e a aceitação para mudarmos aquilo que pudermos mudar e a aceitação para descobrirmos a diferença daquilo que pudermos fazer e depois a aceitação daquilo que não pudermos mudar. Mas na verdade, hoje eu encontro o povo francês, o povo espanhol, o povo português, o povo americano, o povo indiano, o povo da Quénia e de outros países que agora não me vêm à memória, de grande sofrimento, encontram-se esses povos abandonados pelos seus líderes. E isso é uma grande tristeza. Mas reparam sempre na América. Reparam-se o que está a passar na América, estão a transmitir constantemente as coisas que se passam na América, como se nós fôssemos mais ricos ou mais pobres pelo que está a acontecer na América. É bom nós termos alguma consideração pelas pessoas que habitam a América e orarmos por elas. Mas não é bom estarmos constantemente a levar aquilo da América nos nossos telejornais, nos meios de comunicação, na internet, tendo nós tantos problemas em Portugal que não estamos a ter capacidade para os resolver. E que ninguém se iluda. Isto não vai piorar só por causa do Covid. Isto vai piorar a nível social e moral. Porque as pessoas não são de ferro. Os portugueses são pessoas muito, como eles dizem, resilientes. Mas não se pode pedir a ninguém que seja resiliente quando os próprios líderes não sabem ser resilientes. Nós temos que trabalhar para nos alimentarmos, para termos alguma coisa e para vivermos a vida. Mas não temos que trabalhar arduamente para que 30% ou 40% do ordenado seja estalhaçado em impostos e, no fundo, o que é que nos dão em troca? E não vou falar mais. Agora vou para a oração. Vou ver aqui quantos minutos estive a falar. 37 chega perfeitamente hoje. Para mim, chega. Então, eu gostaria agora, o Santo Deus saísse do seu pedestral e do seu lugar. E agora isto é utilizando a visualização criativa, é que eu hoje vou fazer a oração. E criando imaginações como se pudessem ser possíveis, algumas serão, outras não. O Santo Deus saísse do seu pedestral e viesse ver então o que se passa nestes países, pelo menos naqueles que eu me lembrei, e noutros que estou agora a vê-los passar à minha frente, e repense o que quer dos seus filhos e o que quer da humanidade. Como eu considero que Deus é uma grande energia e é o amor, não precisa de descer o seu pedestral. Precisa só de entrar em atividade. E como Deus está no interior de cada um de nós, e uns somos melhores do que os outros no sentido do humanismo, então o Deus ressurja, acorde dentro desses que podem fazer alguma coisa pela humanidade e que podem fazer alguma coisa pelos cidadãos. E como todos também têm o seu diabo dentro de si, então aqueles que seguiram linhas que não foram as linhas mais coerentes para o todo, mas só para a parte, esses que sejam responsáveis e que vivam, então, a vida que escolheram viver sem incomodar aqueles que não escolheram viver essa vida. Hoje,
Ó Deus de todos os deuses, é muito difícil de ser-se pai e mãe nesta sociedade que foi criada pelos nossos pais e foi criada por nós próprios. Todos somos responsáveis. É muito difícil ser-se pai e mãe. É difícil viver sozinho numa casa pagando a renda e essas coisas assim. É difícil porque os ordenados são baixos. Alguns querem sobrepor-se aos outros e querem viver constantemente à custa da exploração do trabalho do outro. A mudança começa sempre por algum lado. E eu acredito que tu, como amor, como Deus Supremo, como energia, farás a mudança surgir do lado que traz mais vantagens, mais equilíbrio e que faz mais pessoas atingirem o seu objetivo na evolução. E é nesse sentido que a oração hoje vai. É para que haja um despertar e uma força e uma motivação naqueles que são capazes, que são sérios, honestos, que sabem fazer as coisas para realmente se reequilibrar a nossa sociedade, e para aqueles que só querem estar na revolta, mas não estão preocupados com o bem maior e com a maior parte das pessoas, estão preocupados com um grupinho que possam dar lugar àqueles que estão preocupados com a maior parte da população. Que haja um equilíbrio aí, porque aí há um desequilíbrio e alguém tem que saber pôr esse equilíbrio. Nada melhor do que mentes despertas, nada melhor do que pessoas serem tocadas nos seus corações, nada melhor do que dar força para as pessoas não terem medo, porque as pessoas têm muito medo e é nesse medo que se aprisionam. Está bem que somos seres espirituais encarnados, mas de qualquer forma todos têm que ser tocados de forma a que se veja uma atitude mais positiva, uma atitude mais construtiva e, sobretudo, uma atitude de equilíbrio, uma atitude de não matar a esperança quando se é viva, porque a esperança só morre no dia em que nós deixarmos este nosso corpo que ocupamos, no dia em que a nossa morte se dá. Até lá, a esperança é sempre viva. Então que não hajam alguns, por causa de grupos, a tirar a esperança aos outros e que possa haver uma maior consciencialização nos professores para que eles possam formar cidadãos. Os valores morais têm que ser aprendidos na escola e os afetos em casa. Então, nem a escola se deve misturar com a casa, nem a casa com a escola. Deve haver apenas uma pequena comunicação para não ser um afastamento total. Mas deve-se exigir responsabilidade, quer aos pais, quer aos educadores, quer aos professores. Façam-se novos programas, tenha-se novas ideias e a escola que seja um sítio criativo em todos os sentidos da vida. Só assim é que valerá a pena pôr uma criança numa creche, e depois no infantário, e depois na primária, e depois na secundária, e depois na universidade. Porque de outra forma, nós temos filhos nossos a sair da universidade que são extremamente egoístas, que são extremamente insensíveis, que não se sabem pôr no lugar do outro e que não sabem o quanto custa ter que viver com um ordenado mínimo. Desta forma e desta linha em que estamos. Se países mais evoluídos que nós, que não são, têm um maior grau de conhecimento, têm um ordenado mínimo, muito maior, e é isso que os faz sobreviver, nem é viver, é sobreviver. Nós não temos esse ordenado que nos permita, aqui em Portugal, sobreviver. E aqui eu estou a pedir por Portugal, pelos governantes de Portugal, pelo povo português, porque estou em Portugal, porque nasci português. Desta vez nasci português. E porque a estrutura que se vê neste momento e que se sente e que se vivencia não é a melhor estrutura. Por favor, ó Deus. Ó Deus de todos os deuses, ó Pai de todos os pais, ó Mãe de todas as mães, escutai a nossa oração e a nossa súplica. Ó seres espirituais, escutai-nos
Com o vosso abraço fraterno, abraçai, para que todos, sem exceção, tenham a oportunidade de crescer, de viver as suas vivências, de experienciá-las e de atingir os seus objetivos de quando desceram à terra, se comprometeram a atingir. Bendita luz, bendita estrela, bendito Espírito Supremo, bendito o amor de todos os amores, bendita a claridade das ideias, benditos os pensamentos e bendita toda a ação que é tomada para a maioria e para o bem maior. O meu agradecimento a todos os seres, a Deus e a todos os deuses. Minha gratidão a todas as energias. Minha gratidão a todos os átomos. Minha gratidão a todas as células e a todas as moléculas. Minha gratidão à natureza, aos rios, aos mares e às florestas. Minha gratidão à própria terra. Minha gratidão aos animais e a minha gratidão à humanidade. A minha gratidão para o norte, para o sul, para o oeste, para o oeste. Minha gratidão para o universo e a minha gratidão para a atmosfera que nos rodeia. E dou assim por terminada esta jornada de oração, esta 166ª jornada de oração, também tendo uma grande gratidão para com vocês e agradecendo-vos por partilharem o vídeo e por estarem a acompanhar-me nestas jornadas de oração. Claro que eu fiz esta agora e mais logo, aí por volta das 3 da manhã, terei que fazer outra para outro lugar. Não vou fazer desta forma, porque aí não costumo ter a fazer reflexões, é mesmo oração. E vos envolverei novamente a todos. Alguns de vós estareis a dormir e eu farei questão de que vós sejais visitados pela luz imensa do amor mais puro de todos os amores. Bem-aja a todos. E até amanhã. Queria-vos só dizer uma coisinha, desculpem lá. Amanhã eu não vou fazer a jornada de oração. Eu, por acaso, vou amanhã, mas é às 3 horas da madrugada. Amanhã não vou fazer a jornada de oração. Amanhã é quarta-feira, acho eu, se não estou enganado. Na quinta-feira cá estarei de novo, então, para fazer outra jornada de oração. Minha gratidão e bem-aja pela companhia e pela vossa compreensão. E que possa eu ter servido para alguma coisa para vós estardes mais protegidos, descobrirmos mais a vossa essência e, sobretudo, encontrardes a paz e o equilíbrio. Bem-aja a todos. Vos amo de todo o meu coração.